Olá, olá, boa tarde a todos. Desejo que estejam todos bem de saúde, sejam bem de saúde, alegres e felizes. Venho fazer um vídeo sobre sociedade, cultura, política, instituições, legalidade, justiça, eh, corrupção, perversão, ambição, ganância, vaidade, tudo isto faz com que o comportamento humano seja complexo e imprevisível, e então eu venho falar sobre o comportamento das polícias, o comportamento dos polícias, com o seguinte título: há polícias que são criminosos e afetos a partidos e que maltratam e violentam e até matam pessoas sem razão. E então eu venho dar uma ideia, porque eu próprio já fui, considero-me maltratado por alguns polícias. Considero que já fui maltratado por polícias. Até me queixei no tribunal, até fiz queixas por excesso de zelo, abuso da força, atitudes provocatórias, persecutórias, agressivas, muito agressivas, sem necessidade, sem qualquer razão. Portanto, por isso é que eu venho fazer este vídeo, porque quero aconselhar os políticos e os polícias a serem mais humanos, prudentes, cautelosos e não tratarem mal as pessoas, não as tratarem mal, não é essa a sua função, não as violentarem sem razão, não as matarem, muito menos as matarem sem qualquer razão válida, sem serem legítima defesa. Porque há dias ouvi uma notícia de que uma pessoa de 30 anos foi morta por um polícia de 50 anos. Ela foi abordada por 2 polícias e reagiu mal. Dizem que há machadada e há facada. E eu pergunto porque é que os 2 polícias não se afastaram, não fugiram do homem louco, não chamaram reforços, mais polícias, para agirem com armas elétricas, uso de armas elétricas, que paralisam a pessoa e não a matam. Porquê é que atiram com armas de fogo que matam, que aleijam, que ferem? Porquê é que não usam antes armas elétricas que paralisam um criminoso, mas não o matam e não lhe causam grandes danos físicos? Porquê é que enfrentam um homem louco e desesperado e lutam com ele? Porquê é que perseguem pessoas que não obedecem? Porquê é que maltratam pessoas que não obedecem? Podem não estar em bom estado de saúde, em boas condições físicas, psíquicas, ou podem mesmo querer escapar, mas é preferível deixar escapar uma pessoa do que matá-la. É preferível segui-la, fazer fotos, fazer vídeos, tomar nota das matrículas dos carros, segui-la, mas sem a violentar. Para que depois seja capturada em condições de segurança, quer para a pessoa fugitiva, quer para os próprios senhores polícias que fazem a perseguição e querem fazer a detenção dessa pessoa. Porque não chamar mais polícias, ir com mais polícias, um número mais necessário de polícias para garantir a segurança dos próprios polícias e da pessoa que está a agir mal, que está a desobedecer às autoridades. Portanto, usar máquinas fotográficas ou fazer fotos, fazer filmes, vídeos, usar armas elétricas, seguir os criminosos sem os violentar, chamar reforços, chamar apoio de mais polícias,
as provas, identificar a pessoa, identificar as viaturas em que circulam, e até, se não for possível, e depois prender ou deter essa pessoa posteriormente noutro local e com mais segurança e mais polícias a ajudar. Porque é que um homem, ser humano, polícia, atira a matar sobre outro homem, outro ser humano, e em direção a órgãos vitais do corpo de outra pessoa, e para mais de uma pessoa doente, louca, desesperada, que não consegue agir com racionalidade, com normalidade, por isso não obedece. Atiram logo a matar, atiram a matar por vingança, por raiva, porque não são obedecidos, porque foi ferido, porque foi desrespeitada a sua autoridade. O uso da arma. Os polícias não deviam ter armas para matar sem necessidade. Deviam usar armas elétricas, armas que não causam a morte nem danos. E deviam usar telemóveis com acesso à internet oferecidos pela própria polícia, para que eles possam filmar, fotografar, fazer vídeos, identificar as pessoas, as situações, para poderem comprovar os crimes que essas pessoas estavam a praticar. Pronto, mas um polícia atira a matar sobre um jovem de 30 anos. O que é que desejou este polícia? Matar um homem desesperado e louco? Pronto, isto é um bocado, na minha opinião, é abuso do poder, é uso ilegítimo da força, da violência, é excesso de legítima defesa. Se houve um ataque, e se houver um ataque aos senhores polícias ou outras pessoas, e não seja possível protegerem sem atirarem a matar sobre o criminoso atacante, aí a legítima defesa, o direito à legítima defesa prevalece sobre o direito à vida da outra pessoa, porque antes de proteger a vida da outra pessoa, todas as pessoas devem proteger a sua própria vida. E, portanto, se tem que usar a força, a violência e até matar outra pessoa para proteger a sua própria vida ou a da outra pessoa, esse é o chamado direito legal à legítima defesa. Aí entende-se perfeitamente o uso extremo da violência para a pessoa proteger-se de ser atacada, violentada, maltratada, se não pode recorrer à polícia, se não pode recorrer a ninguém, se não pode fugir, se não se pode afastar e tem que se defender para proteger a sua própria vida, aí tem que atacar a matar para proteger a sua própria vida e portanto, tem todo o direito, é o direito à legítima defesa. Portanto, era esta a minha opinião. Os polícias deviam deixar de usar a força, a violência e de maltratar pessoas, deviam de ter paciência, calma com as pessoas perturbadas e pobres de espírito, deviam pensar também, ser empáticos e pensar no bem-estar das pessoas, protegê-las, porque podiam ser seus filhos, seus netos, seus familiares, seus irmãos, seus primos, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seus primos, seus tios, podiam ser familiares deles, que estavam a ser atacados por um polícia raivoso e furioso, porque foi desobedecido, porque não foi respeitado na sua autoridade, e que pega na arma de fogo e atira a matar. Ora, isso, na minha opinião, isto não é culturalmente aceitável, não é necessário, não é humano, é criminoso, é terrorismo policial, é terrorismo policial, na minha opinião, e, portanto, se alguém não obedece, está a agir mal, não tem que ser assassinado, tem que ser detido e levado à justiça e com provas, ser condenado com base na verdade e não na mentira, de atos que tenha praticado e que sejam ilícitos, ilegais e criminosos. Portanto, os polícias devem proteger as pessoas e não maltratar, violentar ou matar pessoas.
porque isso não faz sentido, não faz qualquer sentido. Devem pensar nas outras pessoas como se fossem eles próprios. Gostavam que fizessem isso a eles próprios, que alguém chegasse à beira deles com uma arma e pumba, disparasse logo a matar. Não gostava, não é? Portanto, então se também não devem fazer o mesmo às outras pessoas. Então, porque aqui há um certo abuso das autoridades, há uma certa ditadura do poder, criminoso, do poder de Estado, que quer aterrorizar as outras pessoas e atira logo a matar. Isso não faz sentido, isso já é do tempo dos homens selvagens, perversos, ignorantes, estúpidos, imbecis, criminosos, desumanos, ignorantes, que não sabiam defender-se de outra maneira a não ser matar outras pessoas por tudo e por nada, sem qualquer razão ou motivo. Até se verifica isto no exército, nas Forças Armadas, obrigam nos treinos os jovens que querem seguir a carreira militar, nos treinos, obrigam-nos a fazer atividades e exercícios até à exaustão, sem proteger, sem hidratação, sem alimentação, sem descanso necessário, sem equipamentos de segurança, até expô-los à morte, sem qualquer justificação. Isto é desumano, isto é desumano, isto não faz sentido e não se justifica. O Exército tem que ter equipamentos, tem que ter condições para proteger primeiro os seus próprios militares. Tem que proteger primeiro os seus próprios militares. Os seus próprios militares têm que ter condições de não serem atacados, agredidos ou de sofrerem qualquer dano físico, mental, psicológico. Primeiro tem que ter condições de equipamentos que protejam os próprios militares que defendem a lei, defendem o seu território, defendem a lei. Isto aplica-se no Exército, nas Forças Armadas, como também se aplica na polícia. Pronto, pessoal, é a altura de os partidos políticos que estão no poder e que são dominantes em Portugal fazerem reformas sobre a humanidade que deve existir entre todos nós, a solidariedade que deve existir entre todos nós e principalmente a humanidade que deve existir e a solidariedade com os mais pobres, com os doentes, com os desesperados, com os infelizes, com aqueles que têm más condições de vida, que não têm as necessidades básicas satisfeitas, que não têm alimentação, que não têm dinheiro para alimentação, para vestuário, para ter uma casa saudável e digna, que não têm dinheiro para as coisas básicas da vida e que se sentem mal na sociedade e são infelizes, que depois roubam, atacam outras pessoas para roubar, para fazer mal, para prejudicar. Enfim, é a altura dos políticos também deixarem de ser criminosos, de serem desumanos e serem mais solidários. E não basta dizer que são solidários, que são de esquerda, que são de direita, porque é preciso mesmo que sejam genuinamente humanos e solidários, e não andem apenas a enganar, a trair, a roubar, e a prejudicar, e a destruir o bem-estar e a vida de outras pessoas, e até dos seus familiares, dos seus primos, das suas primas, dos seus tios, das suas tias, etc. Pronto, era esta a mensagem. Se gostam do meu vídeo, partilhem com os vossos amigos e familiares, com todos os vossos contactos, subscrevam este canal de YouTube, o canal JangaDMR é um canal que faz vídeos educativos e divertidos para ajudar as pessoas a serem mais saudáveis, mais sábias, alegres e felizes, e a saberem viver melhor, cuidarem melhor da sua vida. Se gostam então deste meu canal, JangaDMR, subscrevam o canal JangaDMR. Fique bem e até ao próximo vídeo.